Olá, povo e pova! Hoje a gente vai começar o primeiro módulo, que é de conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente tem são os dos números naturais. Esse aqui é fácil, porque quando você pensa num número, pensa assim, ó, diz um número aí. Esses são os naturais, pessoas normais, né, gente? Sheldon do Big Bang não conta. Então, os números que a gente pensa, por exemplo, o 2, o 4, 59, daí a pessoa já é meio estranha quando fala um número grande assim, mas são números que são positivos, são uma característica dele, e eles são inteiros, positivo e inteiros. Tem um númerozinho que entra aqui, que as pessoas, algumas pessoas, não todas, têm um pouco de dificuldade em assimilar a ideia dele, que é o número que representa o nada. O nada, o não tem, às vezes a gente faz uma pergunta, daí o aluno responde, não tem, professor. Se não tem, é zero. Na física, quando a gente fala em repouso, a velocidade é zero. Então, aí, eu já dei a resposta. O númerozinho é zero. Aí, para a gente representar e diferenciar ele de uma letra N normal, os números, os conjuntos, na verdade, vão ter esse risquinho aqui do lado. Então, toda vez que a gente vai falando de conjunto, ele vai ter um risquinho a mais. Mas não sei. Precisa fazer. Mas eu não gosto. Não importa. Você vai fazer igual. Não é N minúsculo. Já vi gente fazendo assim. Tá errado. É N maiúsculo com um risquinho do lado. Certo? Mas e se eu não quiser colocar o zero? O que a gente faz? A gente faz o N maiúsculo, que agora vocês aprenderam. Coloca o tracinho do lado. E aí a gente vai colocar um asterisco aqui. Então, quando tiver esse asterisco aqui, o meu conjunto vai começar do 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se não tiver, o zero está incluído. O próximo número que a gente tem é indo um pouquinho mais para frente nesses números e pensando no e se eu tiver que pagar alguém? Como que eu represento isso? Que são conjuntos dos números inteiros. Então vamos pensar o seguinte: eu recebi R$5, mas eu tive que pagar R$3 lá na mercearia. Então, para representar essa perda de dinheiro que eu tive, eu uso um sinal negativo. Então, aqui, além dos números naturais, eu vou ter os negativos. É a única coisa que acrescenta. Eles vão continuar sendo inteiros, só que agora eu tenho os negativos e os positivos. Aí, como é que a gente representa ele? Vai ter aquele risquinho ali do lado. Só que a gente vai representar ele com a letra Z e vai colocar aqui, ó. Ficou feio, né? Mas é isso. Não sei, eu ia apagar, mas não vou não. Vai ficar assim. Mesma coisa, gente, é um Z maiúsculo, tá? Bota o risquinho do lado e faz. Aqui no meu caderno tem um Z tão bonitinho. Vou tentar fazer. Agora sim. Vem aqui, faz um tracinho do lado. Melhorou. 1000%. O próximo número que a gente tem e que é importante para nós são os números que estão entre esses valores ali. E aí tem uma brincadeirinha que eu vou fazer enquanto eu estou escrevendo para vocês pensarem, que é quantos números tem entre 1 e 2. Vão pensando aí enquanto eu escrevo que são o conjunto dos números racionais. Racionais. E aí, descobriram a resposta? Vamos pensar em centavos. Eu tenho R$1,50. Eu posso ter R$1,25. Sim, fora de ordem. Eu posso ter R$1,35.
E se a gente pensar em gasolina, fica pior ainda, né? Vamos supor que a gasolina tá 6,0287. Ah, esse monte de casa, sim, alguns postos aqui você vai e tem 4 casas, às vezes até mais ali no preço da gasolina. E aí eu volto à pergunta: quantos números tem entre o 1 e o 2? E a resposta é muitos, mas não é muitos poucos, é muitos, 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 muitos. E esse muitos, 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 a gente representa com infinito, que é este símbolo aqui. Um 8 deitado, um lacinho, 2 bolinhas. Prefiro o 8 deitado, mas é isso aí. Então aqui nesses números racionais, vamos fazer o símbolo dele aqui do ladinho. Vai ter o risquinho também do lado, letra maiúscula, só que agora é o Q. Então faz um Q e bota um risquinho aqui do lado. Pronto, vira um conjunto. Nesse daqui vão entrar também as frações. Certo? Entra frações, entra também as dízimas. Dízimas periódicas. Dízima periódica é aquele número com repetição, né? 3, 3, 3, 3. E você fica pro resto da vida fazendo a conta e não termina nunca. Então a gente coloca 3 pontinhos para dizer que ela vai até o final. E também os decimais, que é a mesma coisa que as frações, né? Só representado de um jeito diferente. Decimais. No próximo módulo a gente vai ver esses ali com mais calma, tá, pessoal?